Olá, mini cakes, bem-vindos ao canal. Eu sou Jaque e hoje vamos continuar, né? Sumi um pouquinho, mas voltei com muita polêmica, porque olha, continua saindo polêmica, idols e outras pessoas novas, então eu vou continuar. Vou atualizar pra vocês sobre o caso do Jisoo, vou falar do caso do T-Boyz, isso, e vou falar do caso da cantora do A-Pink, que também teve uma polêmica muito grande. Tem provas, tem umas coisas assim, então tá aquela briga, né? A briga entre a pessoa que tá falando, dando os depoimentos, e a pessoa que tá sendo acusada. Vou contar tudo pra vocês aqui, ó. Disso continua perdendo as coisas, tá complicado pra ele, muito complicado, então a gente só tem que esperar o desfecho. Então, vamos lá. Começar agora o seu giro de notícias do K-pop. Isso e muito mais agora. Então vamos lá, mas antes eu quero falar uma coisinha, uma polêmica ali que tá acontecendo. Não sei se é verdade, achei nota em alguns lugares, alguns sites, mas eu não vi nada muito, tipo, que todo mundo falasse. Mas assim, se eu não me engano, foi um menino do Pentagon, foi de algum grupo muito grande que ele foi acusado de várias coisas, assim, coisas pesadas, tanto que assim, praticamente acabou a carreira dele, ele foi contratado por outra empresa, começaram a dizer que aquela empresa era uma empresa de fachada, que ele mesmo tinha feito a empresa, mas olha, virou meme, virou polêmica, todo mundo odiou ele, todo mundo ficou com muita raiva dele, e agora tá saindo boatos, não sabemos se é verdade. Eu não achei nenhuma fonte assim segura, mas eu vi muita gente postando e vi, então preciso comentar com vocês para vocês ficarem por dentro. Que a pessoa que começou a soltar esses boatos na Coreia, em todos os lugares, é uma pessoa brasileira. E eu fiquei tipo, caraca, como assim? Eu fiquei chocadíssima. Agora a gente tem uma fama ruim pra todo mundo, se isso for verdade. Eu vi ele dizendo que na época não se pronunciou porque ele sabia que seria pior, porque muita gente já tava xingando ele, odiando ele, desejando a morte dele, então ele preferiu ficar quieto. Eu acho que foi um erro dele muito errado, foi um erro muito grande ele ficar quieto. Ele poderia ter vindo a público falado, ó, eu não fiz nada disso, vou provar tudo pra vocês, mas não, ele se manteve calado. Isso deu margem pra todo mundo desconfiar do que estava acontecendo. Então, se eu fiz um vídeo sobre essa polêmica, que provavelmente eu fiz, vou deixar aqui no card pra vocês. E eu acho que eu fiz sim, porque foi uma polêmica muito grande naquela vez. Mas agora vamos falar de T-Boyz. Sim! O nosso menino Sunho, acho que é assim que se fala, ele foi acusado por um internauta, se eu não me engano, sobre aquela coisa de bullying e mais umas coisas. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. A suposta vítima afirma: Sunho A, foi você que estava nas controvérsias no Ask FM. Era um aplicativo antigo, né? Ask FM, ainda tem gente que usa isso, sei lá. Porque você deu as explicações mais ridículas que foram só os seus amigos que fizeram isso. Qualquer pessoa que frequentou o mesmo ensino médio saberia que na escola basicamente cheia de lixo. E andavam fazendo piadas sobre sexo e envolvia a família das outras pessoas. Parece que você ainda não se controla e sempre que surge controvérsias, sempre acha que você com certeza não mudou. Sempre acho que com certeza você não mudou. É por isso que eu odeio você ainda mais. Né? Ódio gratuito. Vamos continuar. Quando você estava no primeiro ano do ensino médio, você namorou uma pessoa e cometeu violência contra a menina. E ela teve que ir pela escola com hematomas em todo o corpo. Seus amigos disseram que a garota em nossa classe, que no aniversário dela faria xxx, né? E chamariam eu não posso falar também.
Você ainda riu do lado deles. Lembro de tudo. Você não frequentou as aulas e ainda fumava fora da escola. Você se reunia para beber sempre que tinha vontade e falava palavrão tão feio que eu nem consigo repetir. Não é considerado violência escolar só porque você não usou de violência física? Mesmo depois de 5 anos se passaram, quando eu encontro seus amigos por coincidência, eu fico com tanto medo e quanto eles aparecem em minhas redes sociais que com amigos recomendados, minhas mãos já tremem. A acusação continua. Quando você transferiu de escola para jogar futebol, pude viver um pouco melhor. Mas ainda a garota que estava andando com você de repente veio e me disse que você havia entrado em outra escola e tal. Daí ele continua ali, mas não tem tanto sentido, assim, porque ele continua explicando o que estava acontecendo, mas a controvérsia vem agora. Sim, ele veio a público. O menino que acusou, ou menina, a gente não sabe quem é, provavelmente é um menino. Olá, eu sou a pessoa que postou sobre violência escolar do Sunho do Tibaizi. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar profundamente com ele, com os membros do Tibaizi, com a agência e os fãs. Durante meus dias de escola, ouvi sobre os amigos do Sunho através de meus próprios amigos e comecei a ter um preconceito emocional negativo relacionado a ele. Decidi acreditar naquelas palavras sem avaliar se era verdade ou não. Eu direcionei meu mal e meu ódio e ressentimento em relação a ele durante 5 anos. E atualmente estou refletindo profundamente. Depois de avaliar os fatos, percebi que tudo que estava escrito sobre aquela violência escolar, violência no namoro, eram boatos. Erro meu postar sem pensar na repercussão que isso geraria. Lamento profundamente por postar informações enganosas e peço desculpa pelos danos que causei ao Sunho, a agência e seus fãs. Eu prometo que isso não acontecerá novamente e irei apoiar ele e seu grupo no futuro. Peço desculpas novamente. Para provar minha identidade, estou postando novamente meu certificado de graduação. Desculpas pelo problema. Eu achei bem maduro da parte dele, tá? Se ele realmente viu que tava tudo ali, provavelmente a empresa foi atrás, ele foi, o Sunho foi atrás, conversou com ele e ele viu que ele estava errado nessa situação. Agora, assim, ele postou um pedido de desculpas, eu acho que, assim, é complicado porque mexeu com muitos fãs e muitas pessoas acreditam na primeira palavra sem saber de tudo ao redor, sabe? É muito bizarro porque quando acontece e tem muitas provas, as pessoas tampam os olhos. Mas quando tem poucas provas, eles vão lá e jogam o hater, pede pra pessoa se matar e um monte de coisa. Então, assim, pelo menos agora o mal já foi cortado pela raiz. Agora vamos pro caso da A-Pink, que foi um caso bem grande, tá? E foi muitas acusações e, tipo, agora ainda continua rolando. Teve uma polêmica que essa mesma menina já acusou a Shonho. Meu Deus do céu! Tá, eu vou escrever o nome dela aqui, vai sempre aparecer o nome e a fotinho pra vocês entenderem. Essa mesma menina já acusou ela 1 ou 2 ou 3 vezes, várias vezes. Ela mesma já disse isso, que ela tentou fazer a Choha, acho que é assim que se fala. Eu vou chamar ela de Cho, só o começo da palavra. Ela tentou fazer a Cho, quando ela entrou ali pro A-Pink, ela tentou fazer ela pedir desculpas pelo todo acontecido e ela não se desculpou. Então, na verdade, ela se desculpou ali às escondidas, mas é quando ela disse assim, eu espero que você peça desculpas publicamente, porque é o mínimo que eu mereço. Ela meio que ficou revoltada, então eu vou contar tudo pra vocês agora, com os depoimentos dessa menina que acusa ela de ter feito bullying e outras coisas. A gente chama ela de A alega. Quando eu tinha 18 anos, em 2008, encontrei Cho em
em uma rua de Shandong. Sorri pra ela, mas ela me encarou. Mais tarde, suas amigas me disseram: Ei, a Cho quer ver você. E me arrastaram para um beco. Quando Cho me disse: Não gostei do jeito que você sorriu pra mim. Me deu um tapa na bochecha e ela também me deu um chute na canela. Depois, as amigas dela me bateram na cabeça, nos ombros, nas costas. Por causa do incidente, a disse que sofreu ferimentos, inclusive inchaço no rosto, hematomas por todo o corpo. Depois que Cho debutou, ela mandou uma DM pra Cho pedindo desculpas e ela disse: eu peço desculpas sim, tal. Mas quando ela pediu pra ela falar publicamente, ela se revoltou e foi investigada por policiais por difamação e ela tá sendo tratada como um antifã. Acho que é assim que eles dizem, antifã. Então começou aquela polêmica toda, aí tipo, nas escuras ela pedia desculpa quando ela dizia: não, ó, eu quero uma publicação ali, ó, tal, você tá falando pra todo mundo que eu sou uma antifã tua, você tem que pelo menos provar isso e tal. A polícia investigou né, a menina que tava acusando, mas até então a gente não entendeu nada do que estava acontecendo e isso não veio a público porque a empresa não deixou ela vir a público. Ela também tentou falar com a empresa da E-Pink, mas a empresa fez pouco caso e começou a tratar ela realmente como uma antifã, como se ela só quisesse se aproveitar da situação, como se ela fosse apenas uma pessoa que estava realmente se aproveitando da situação ali, de toda a polêmica, para conseguir alguma coisa, mas na verdade não era bem assim. Ela diz que realmente sofreu tudo isso que ela diz, que ela sofreu bullying, que a Cho bebia quando adolescente quase criança. Ela, se não me engano, ela postou fotos da Cho, né, naquela época bebendo. Se eu achar as fotos, eu vou postar aqui pra vocês verem. A Cho chegou a pedir desculpas pela situação. Eu vou tentar, tô achando aqui o pedido de desculpas. Vamos lá. Agora que a internet melhorou, eu vou ler para vocês o pedido de desculpas e depois eu vou ler a transcrição de áudio que a senhora Kim, que eles botaram, que ela era chamada de mas depois ela foi chamada de Kim. Eu vou continuar. Aqui, eu sou Park Cho-hoon. Peço desculpas pelo fato de estar cumprimentando vocês por um assunto infeliz. Em primeiro lugar, antes de explicar os acontecimentos recentes, peço desculpa pelo fato de ter dado pessoas motivos de se preocuparem em relação às fotos que apareci bebendo quando era menor. Eu magoei todos os que têm me apoiado e os meus erros imaturos e tolos desde quando eu era muito jovem. Não existia espaço para justificar e pedir desculpas sinceramente. Em relação ao assunto que recentemente veio a público, ele começou no final de fevereiro e está andando há cerca de um mês. Durante esse tempo, eu fiz um grande esforço para tentar me comunicar amigavelmente, mas acabou por não funcionar. O que considero muito lamentável. Li as reportagens, dicção boa, né? E as entrevistas relacionadas a mim que foram publicadas ontem. Embora as coisas tenham chegado a este ponto por causa do mal entendido entre nós, me sinto ainda mais torturada porque ainda tenho lembranças de ser amiga daquela pessoa naquele tempo. Desde o ensino fundamental até o ensino médio, de brincarmos juntas e passarmos muito tempo juntas. Então, me sinto péssima a ponto de não conseguir expressar, mas quero repetir mais uma vez que em relação a todas as inverdades que se espalharam, eu sou completamente inocente até o fim. Eu nunca em nenhum momento bati no rosto da senhora Kim, como ela disse. Tirei a sua roupa ou cometi violência contra ela. Em relação a esse assunto, farei o possível para provar a minha inocência
da minha inocência por meio de depoimento de presentes e das transcrições de ligações da senhora Kim. Então agora vamos para as transcrições, porque depois que a Choi veio a público com esse pedido de desculpas aos fãs, ela deu a transcrição de áudio, né? Ela não soltou o áudio, ela deu tipo a legenda do que acontece no áudio, então eu vou tentar trazer para vocês. Choi, eu não fiz coisas com você sem motivos. Senhora Kim, com ou sem motivos, isso era totalmente errado. Eu fiz algo de errado pra você? Foi a polícia depois que eu fui espancada por você, mas então meu amigo disse para deixar passar porque você estava bêbada. Choi. Bem, isso tinha que ser resolvido naquela época. Houve um mal-entendido, exatamente como você me disse por meio de DM. De qualquer forma, eu deveria ter abordado isso com você naquela época, mas fiquei um pouco brava com a situação. Senhora Kim. Não, mas por quê? Conte-me. Qual é a razão por que você estava com tanta raiva de mim? Choi. Assim como você disse na DM, eu tinha uma queda por alguém naquela época. Não acredito. Cara, quando eu li assim, ela brigou por macho. Nossa. Mas vamos continuar aqui, segura. Sim. Sim. Mas ele saiu comigo. Talvez você tenha ficado um pouco chateada por causa disso, mas ainda não entendo. Não sei se foi por causa disso, mas seu amigo disse: Choi quer bater em você. O que me lembra é que você me deu um tapa na bochecha e seus amigos chutaram minha canela. Então, fiquei com hematomas. Foi quando usava saia para ir para a escola. Então, o colega que estava sentado ao meu lado ainda se lembrava disso. O que é mesmo? Havia muitas crianças naquela época. Senhora A. Honestamente, continuando, né? Ela continuou ali falando tal, que tinha um amigo dela na escola que andava com eles. Tinha muitas crianças naquela época, continuando ela. Honestamente, se você estivesse no meu lugar, você não achava que lembraria daquela trauma por muito tempo. Você simplesmente esqueceu. Simplesmente esqueceu. Não esqueci. Para ser honesta, a senhora Kim agora. Choi disse, não esqueci. Senhora Kim agora. Para ser honesta, ainda estou tremendo agora enquanto falo sobre isso. Você ainda ficaria bem no seu futuro, Você ainda ficaria bem se sua futura filha passar por a mesma coisa como eu? Choi disse, não. Senhora Kim. Falo francamente, eu era muito fraca naquela época. Eu era pequena e frágil, mas ainda me traumatizou um pouco e sofria as mesmas coisas. A senhora Kim tá falando, né? Que ela era pequena, frágil. Sofri mesmo depois de entrar na faculdade, evitei as pessoas, pensando que a qualquer grupo de mulheres, olhando para mim, eu realmente seria odiada. Mas você não saberia o que eu sofri. Eu costumava apenas desviar o olhar, tentando ignorar o A-Pink, né? A-Pink, né? A-Pink, que é a Pink, A-Pink na TV. Agora que estou mais velha, meus pensamentos mudaram. Eu era vítima. Por que eu tenho que viver assim? Tá. Deixa eu continuar aqui. É porque muita gente começou a vir a público e falar. Por que tantos anos depois? Porque A-Pink é um grupo bem antigo, tá? Um grupo não é nada novo, não. Um grupo bem antigo, se eu não me engano, elas já estão... Tem poucas músicas, né, agora, se eu não me engano, acho que elas eram de band, alguma coisa assim, devo estar falando alguma cagada aqui, mas elas não estão mais em tão atividade como antes. Então, muita gente se perguntou por que agora, tá? Teve tantos anos, elas estiveram na mídia, foram famosas, por que agora? Mas vamos continuar. Eu realmente sinto muito. Então, eu deveria ter feito isso naquela situação. Se houvesse um mal-entendido ou não, eu deveria ter conversado com você. Mas acho que fiquei muito chateada na hora. Senhora A,
Digamos que o que aconteceu, aconteceu. Mas então, você deveria ter se desculpado comigo se fosse debutar como idol. Continuar apresentando na TV, pois ainda vivo com aquela dor. Choi. Para ser honesta com você, tudo aconteceu muito rápido, daquela audição até o debut, então você tem razão, eu não fui atenciosa o suficiente para cuidar de tudo. A posição da agência está aqui. Travou? Não, voltou. Ah, tá. Aí a agência veio a público e falou que isso foi só uma ligação distorcida, que a senhora Kim, no caso a senhora A, distorceu o áudio, mudou as frases, mudou as sequências, como é transcrita, tipo, o áudio eles mudam em palavras, né, porque saiu na TV, ela transmitiu isso para várias redes, né, nacionais ali, para várias polêmicas, tanto que a polêmica estourou muito, mas a gente não vai saber até tudo se resolver, tá, porque Pink, parece que ela admitiu que bebeu, mas não admitiu ter agredido essa menina. Uma diz que elas não eram amigas, a outra diz que elas eram amigas e aconteceu tudo isso, então a gente não sabe de verdade, entendeu? Esse é o complicado da situação, porque ao mesmo tempo que uma fala uma coisa, a outra tá falando outra. A gente tem que se acalmar e esperar pra ver como que vai acontecer. Se realmente uma falou aquilo, uma vai admitir, a outra não vai admitir. O que vai acontecer se uma vai dizer quem que fez isso, quem que fez aquilo outro. Até porque a gente tem que esperar o posicionamento das duas partes, né? No caso da empresa e dos advogados que estão pela senhora Kim. Porque eu acho que, assim, pra ela ir tão longe de pedir advogado, assim... E a segunda vez, ela já deu a entender que a segunda vez que eles dizem que ela tá apenas sendo uma antifã, que tá espalhando boato. A primeira vez a polícia foi... investigar, não aconteceu nada, essa é a segunda vez, tanto que eles levaram meio que pra polícia, então a gente vai ter que sentar e esperar um pouco mais sobre tudo isso. Então, agora seria o caso do Jinsu, mas o vídeo ficou muito, muito grande, então eu vou cortar esse pedaço do caso do Jinsu e vai ser... terça-feira eu solto o vídeo inteiro, que é 12 minutos só do caso do Jinsu, que é um caso bem grande, né? Novos depoimentos, novas notícias, outras pessoas acusando, o que a empresa lá falou sobre ele, o que ele deu depoimento de novo falando sobre. Então, acabou o vídeo. Muito obrigada por tudo, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho pra saber o que eu vou falar daqui pra frente. Terça-feira, o caso do Jinsu, sem falta, já tá gravadinho. 12 minutos só do caso de Jinsu, porque o caso é complicado e pesado. Muito obrigada por tudo, muito obrigada e tchau!